sejam bem-vindos, pode chegando. Esse é o Rio Pode Mais, o podcast, o videocast da FEComércio RJ, que te leva voando para a maior feira de varejo do mundo, em Nova York, com tudo pago. Pois é, o prêmio Visão Consciente, que reconhece iniciativas de sucesso na área de responsabilidade social, na área de meio ambiente, de empresas pequenas, médias e grandes, e leva os vencedores para Retail's Big Show, NRF. Gostou, Thiago? Uau! Eu não estava sabendo disso, não. Eu tô aqui. Caramba. Pois é, a gente vai contar tudo sobre isso e às vezes o pessoal que está ouvindo a gente pode achar que é algo distante, que é muito difícil ganhar, mas a gente tem histórias hoje incríveis. A gente já estava conversando aqui, que vão mostrar, são histórias inspiradoras também, que vão mostrar que é possível. Mas antes eu vou apresentar aqui o companheiro de podcast, Thiago Gomide, historiador, jornalista. Tudo bem, Thiago? Tudo, Mari. Faz tempo que a gente não grava Verdade, isso, menina. verdade. Não pode ser assim, ô FEComércio, ô Band. Tamo aí, pô. Mariana Vambora, muita Procópio, jornalista, âncora, enfim, super inteligente. Quem que a gente vai entrevistar? Ou melhor, quem que a gente vai trazer pra conversa? Vamos lá. Nossos convidados de honra, vencedores do prêmio e com histórias inspiradoras, Camila Latanzi. Camila, que é sócia da Oficina Muda. Muita gente conhece, eu conheço, sou cliente também. A Oficina Muda que faz um trabalho incrível de moda upcycling, que analisa, seleciona, reorganiza e reaproveita peças com pequenos defeitos, né, Camila, que seriam descartadas e que está fazendo bem mais do que isso. A gente vai conversar sobre isso, sobre novos projetos e que foi vencedora do Prêmio Visão Consciente na categoria Grande Empresa. Foi para Nova York, vai trazer toda essa experiência. Oi, Camila. Olá, tudo bem, gente? Prazer enorme estar aqui. Eu sou a Camila, como você falou. É uma alegria poder estar compartilhando aqui a nossa história. Quando a gente foi convidada, é para falar agora do convite ou é para falar da minha história? Daqui a pouco, vamos apresentar o Ednei, que Então, também tá foi bom. vencedor. Eu E aí gosto a gente vai viajar. ela tá com vontade Tá de com falar. vontade. Poxa, e a gente quer ouvir. Ela veio, você vê que a água dela já tá baixinha, tá com a garganta molhada. Não é? Mas e o Ednei? Ednei Oliveira, que é presidente do Condeportes. Ednei, o Condeportes é um conselho, né, Ednei, que faz uma ponte entre o público e o privado ali na área de portos, de aeroportos, e que tem um trabalho social incrível, o reciclar social, gente que dá a destinação correta ali para o óleo de cozinha, que é um grande problema nosso para o meio ambiente. E através desse projeto, o Ednei foi vencedor na categoria Média Empresa, também do Prêmio Visão Consciente. Vai trazer toda essa bagagem, toda essa experiência. São duas áreas diferentes, mas que convergem, que conversam entre si. Foi pra Nova Com York? certeza. Não, vamos de novo, na próxima agora. Ednei. Bem, temos esses dois cases, esses dois exemplos vitoriosos, mas a gente tem que conhecer mais o Prêmio Visão Consciente. Inscrição aberta, gente. Então vamos ver. Fala aí, Gabriel. Pessoal, presta atenção nesse recado porque vai passar voando. É sobre a 4ª edição do prêmio Visão Consciente da FEComércio RJ. Um prêmio criado para valorizar as empresas que adotam práticas sustentáveis em seus negócios. Então, se você é empresário ou funcionário de uma dessas empresas, é só inscrever o seu projeto. Os vencedores irão para Nova York com todas as despesas pagas participar da NRF 2024, a Retail's Big Show, que é a maior feira de varejo do mundo. E todas as despesas pagas mesmo, tá? Passagem aérea, translado, hospedagem, ingresso para feira, tudo pago. Só não está incluído aquela lembrancinha que eu sei que vocês vão trazer para mim, né? Hein? Aquela caneca de Nova York, hein? Ou então aquele imã de geladeira de Nova York, aquela camisa clássica com I Love New York. Vai que custa, nunca te pedi nada, só isso, só uma lembrancinha. E para se inscrever é moleza, minha gente, é fácil, é descomplicado, é rápido, você faz voando, parece até mágica. É só acessar do seu computador ou do seu smartphone o site www.premiovisãoconsciente.com.br. As empresas são divididas por porte e você pode escolher uma das duas categorias, meio ambiente ou responsabilidade social empresarial. Viu que moleza? Então agora é só fazer a sua inscrição. Se a sua empresa faz o Rio voar mais alto, a FEComércio RJ leva você voando para Nova York. Pois é, Nova York, ao alcance. Vocês deu foram. saudade. Deu saudade, eles foram, gente. Foram vencedores da última edição. E conta um pouquinho, queria começar falando um pouco dessa experiência, né? Reforçando que as inscrições estão abertas. E como é que é essa viagem? Como é que é essa NRF? A gente fala maior feira de varejo do mundo. O que é esse mundo de ideias? O que vocês viram lá?
que vocês trouxeram para aplicar no negócio? Por favor, Eu começo? Camila. Mas a Bom, voz dele também agora aqui. maravilhoso, Ele nossa. ecoou, foi reto pra mim aqui. Com ela agora. Porra, é o Cid Moreira. Me Boa senti noite, muito Mr. privilegiada. M. Bom, em primeiro lugar, assim, estar na NRF, né, é um sonho de qualquer varejista, né? Apesar da gente estar num negócio sustentável, né, a gente acredita que sustentabilidade começa com um negócio economicamente viável. Então, quando a gente foi para a NRF, pela primeira vez, eu nunca tinha ido, a gente viu muitas palestras, muitas conversas, não foi, Ednei? Muitos talks falando sobre sustentabilidade, falando sobre o planeta, falando sobre o social. E isso, a quem vai muitas vezes, disse que foi algo que Fora antes da a curva, gente assim. não conseguia perceber. E as palestras foram fantásticas, tudo muito incrível. E o mais interessante para a gente foi poder ver na prática, né? Porque Nova York é aquela cidade que pulsa, que tem uma efervescência. E a gente conseguiu ver na prática muito do que a gente também ouviu nas palestras, né? Então, a gente pôde visitar lojas, a gente pôde visitar espaços em construção, em desenvolvimento, né? Espaços em que a gente via o colaborativo, lugares em que a gente conseguia ver a sustentabilidade assim, muito explícita. Então, para mim, Larissa, que foi comigo, minha sócia maravilhosa, que é a pessoa protagonista desse projeto, ela está aqui com a gente, foi muito incrível poder fazer essa junção e foi muito bom trazer de lá muitas ideias, muitas provocações, e o maior que eu senti foi que não estamos tão atrasados assim. É verdade. Eu acho que a gente está muito bem. O que falta é um pouco de organização, um pouco, né, de visão Processos sistêmica, ali. processo, apoio governamental, porque trazer as práticas de lá, muitas pessoas, quando a gente comenta, não sei como foi com o Ednei, do que a gente fazia, era inovador, né? Nossa, caramba, isso não... Então a gente se sentiu num lugar em que pulsa inovação e a gente também levando a inovação. Isso dá muita felicidade, né? E dá muita, assim, dá um fôlego e uma esperança de que estamos no caminho, de que, né, a gente está aí também para co-construir. Então, E o pra interessante, é o que a Camila disse, que além dessa experiência em Nova York, que é a capital do mundo, né, de negócios, tanto que é a realizada a maior feira de varejo do mundo, além dessas experiências que a gente aprende e vê na prática lá em Nova York, tem isso que a Camila falou, que a gente percebe que nós não estamos atrasados, pelo contrário, nós temos muito a entregar para eles. E o importante da visão consciente é a integração com os campeões, os vencedores, como a Camila, como outros Vocês vencedores que trocaram tiveram entre lá, vocês. porque a gente fala com as pessoas realmente criativas do mercado de reciclagem, do mercado social, ambiental, e isso é uma riqueza que não tem preço para pagar, né? A gente, quando você volta de lá, você volta realmente com um pensamento totalmente diferente. E aqui eu disse aqui, brincando, mas dá vontade de voltar de novo, já me inscrevi, portanto se inscrevam, Vou me inscrever. porque com um novo projeto, obviamente, Sim. porque é uma experiência que eu quero repetir com Camila certeza. falou uma coisa que ficou aqui ecoando, que nós não estamos distantes das discussões mais modernas sobre sustentabilidade. Agora, nós estamos distantes ou não distantes de colocar a sustentabilidade em prática no dia a dia? Não, eu tiro pelo que nós fazemos, né, do Conselho Condeportes, que é um conselho, como a Mariana disse, de infraestrutura e logística, mas como a gente faz a união entre o público e o privado, o setor público e privado, com o objetivo de fomento de negócios e de desenvolvimento, uma das coisas que a gente tem como primordial é o ambiental e social, né? Essa integração ela é fundamental para os dias de hoje. E nós, aqui no Brasil, a gente está muito avançado. Nós temos muita coisa, inclusive para exportar. Para vocês terem uma ideia, esse programa nosso, nós estamos com essa viagem que nós fizemos lá, eu também, né, a gente vai, passeia, conhece, mas eu também fiz muito contato lá para levar o programa para implantar nos Estados Unidos. Esse projeto hoje está sendo trabalhado para ser implantado lá nos Estados Unidos. O reciclar o social. reciclar Em social. qual lugar? Em Dos Nova Estados Unidos? York. Ah, em Nova York Em mesmo? Nova York. Com o óleo de cozinha, né? Só para explicar um pouquinho para as pessoas. Então, o aí você faz. que é interessante, porque nós desenvolvemos, não é questão só apenas do óleo de cozinha, mas os resíduos sólidos também, como plástico, latinha. Mas o interessante do nosso programa é reciclar social.
Na verdade, o programa ele visa mais reciclar pessoas, comportamento. E comportamento se recicla em qualquer parte do mundo. Porque o que eu estava dizendo, o problema ambiental não é o lixo em si, porque o papel aquele não tem vida. Somos nós que provocamos o passivo ambiental. Então, a gente tem que trabalhar as pessoas. Como nós sabemos que não tem como não produzir resíduos, isso é cada vez maior porque a população aumenta e as variedades de produtos aumentam, o que a gente tem que é educar as pessoas ambientalmente para que elas saibam descartar corretamente esse resíduo e pessoas com a criatividade como a Camila tem, a Larissa e os outros tantos que tem no Brasil, que são pessoas criativas demais, desenvolverem produtos que a gente possa recuperar e gerar negócio. Então, eu acho que o brasileiro é muito criativo, a verdade é essa, em tudo. O brasileiro ele tá bem além de muitos outros países. Nós temos uma versatilidade muito grande em todas as áreas. E o brasileiro é alegre, o brasileiro é feliz. E isso também faz com que ele consiga perceber nuances de negócio em vários aspectos de dificuldade. Falando um pouquinho da trajetória, um pouco de vocês, Ednei já falou um pouquinho do conceito maior do reciclar social, e queria pegar um pouquinho dessa história que levou vocês até o prêmio e começar um pouco falando da Muda, da oficina Muda, que muita gente conhece, enfim, é super conhecido principalmente das mulheres, que nasceu com um conceito que hoje, com toda a consciência, parece bem óbvio, digamos assim, mas que lá atrás, quando vocês nasceram, não era nada óbvio, Para quem não sabe, a gente falou um pouco na abertura, A Muda identifica peças com pequenos defeitos que seriam descartadas de outras marcas, transforma, reaproveita e coloca elas para circular. Por isso a moda upcycling que a gente fala. Como é que surgiu esse conceito? Conta um pouquinho da história. Lá atrás foi em 2016? Foi em 2016, pela Larissa, a minha sócia gênia. Tenho uma admiração enorme por ela. Foi de uma forma muito, assim, natural, E a Larissa conta que ela não se conformava que as pessoas descartavam, empresas, descartavam roupas no lixo, que poderiam ser consertadas, que poderiam ser modificadas. E aquilo deu incômodo nela. Ela falou, caramba, eu acho que eu ainda poderia ganhar dinheiro com isso. E aí ela começou a procurar parceiros. E o primeiro parceiro que ela procurou foi a Farm, e que recebeu de portas abertas, E hoje a Farm é a nossa grande parceira, e desde 2016, com essa ideia que na cabeça dela era uma forma dela viver, que ela tinha saído do banco na época, ela falou, não me conecto, eu preciso fazer alguma coisa que me preencha. Ela trabalhava em banco. Trabalhava em banco. E você? E eu sou engenheira. Tá bom. Interessante. E eu sempre trabalhei na moda. Então, eu encontrei a Larissa em 2018, numa parceria de uma marca que eu trabalhava. E eu assim, mas Larissa, você faz sustentabilidade? Ela, mas é uma coisa tão natural que a pessoa não realizava, E aí que você começa a estruturar. Então, assim, como nasceu isso, dessa maneira, ela precisava se organizar, se estruturar, e aí ela encontrou um parceiro que é o Luiz, que hoje é sócio dela, que ajudou a estruturar toda a empresa, em 2018 aproximadamente, e sempre com essa intenção de olhar para o resíduo da moda, de forma escalável, Porque não adianta a gente endereçar porque a gente entende e valoriza processos manuais, pequenos, mas a gente sabe que o impacto mesmo, e se a gente quer estar acompanhando a cadeia da moda, de grandes empresas, a gente precisa ter soluções em escala. Então, até hoje, a gente já ressignificou aproximadamente 650 mil peças. Uau. E a gente também entrou com a vertente dos tecidos. Antes, a gente trabalhava com peça acabada, Então, a gente recebe, faz toda a triangulação, repara essas peças, e vem produtos, que muitas das vezes não são óbvios para a gente transformar, e a gente conta com parceria maravilhosa, como eu trouxe meu casaquinho maravilhoso, porque muito dos resíduos que a gente recebe, nem sempre a gente consegue endereçar, E isso aqui era um guarda-chuva. Era um guarda-chuva, essa capa? É uma capa, gente. Olha que legal. Inacreditável. Era um guarda-chuva, e aí a gente tinha muito guarda-chuva. Pequeno guarda-chuva, na verdade, desmonta, a Relevo, que é a nossa parceira de Teresópolis, uma iniciativa fantástica. Bota pra gente, Camila, pra gente ver como é que é. Ele é lindo demais. Que esse legal, casaco, gente.
ele é feito de forma manual, né? Então, assim, muitas das nossas parcerias É. vêm do resíduo que a gente tem. Então, assim, o tecido a gente sabe endereçar muito bem, a gente tem a nossa forma de trabalhar, mas objetos muitas vezes não. Então, assim, a gente tinha uma Fantástico. enormidade Né? de guarda-chuva e a gente encontrou essa menina fantástica, a Ju, Que deu uma Ela alternativa. que teve esse olhar de olhar e falar, vou ela já transformar numa- fazia e a gente fez a parceria com ela. Então, eu digo que o social, quando a gente fala de impacto ambiental, o social está junto, né? Quando eu falo do social, eu falo das pessoas. Então, assim, onde que está a criatividade? Para mim, a criatividade e a inovação está ligada a novas soluções. Então, eu olho Entendi. para uma coisa Uhum. que, obviamente, é um guarda-chuva destruído, que seria jogado no lixo, e ele vira esse casaco fantástico, lindo, Fantástico. né? E a gente não precisa fazer o processo da moda linear, que é Uhum. extrai, produz, descarta. A gente vai para a circularidade, que é o upcycling. E a empresa, por exemplo, você falou da Farm, ela deve ter ficado super feliz, porque ela Fantástica, uma parceria ainda maravilhosa. ganhou uma grana, pô. Não, eu acho que o foco é até mais olhando o impacto mesmo. Assim, a moda hoje está com outro olhar, assim, ao meu ver. Sem né? dúvida nenhuma. E isso vem ajudando muito, porque a moda dita comportamento. Né? E como o Ednei falou, o processo educativo, ele está na base das ações, pequenas ações do dia a dia. Uhum. Então, se a gente tem a moda, que tem essa voz, que tem esse poder de ditar comportamento, e a Uhum. moda apoia e participa dessas causas, eu acho que isso vai para a sociedade. E o né? consumidor está escutando? E aí as pessoas estão recebendo com muito carinho. Eu lembro que antigamente falar de second hand, né? Era assim, Pegava vem mal, com a né? energia da pessoa. Traduzindo aqui, uma segunda mão, né? Segunda mão, desculpa. A gente acaba que não tem mais isso, né? Às vezes você compra um produto, você usou uma vez porque tinha aquele casamento. Quantas iniciativas de segunda mão, inclusive a NRF falou muito sobre segunda mão, acontece. Então, é um desenvolvimento de consciência humana. E o nariz era torcido. Eu lembro de fazer uma reportagem, sei lá, uns 15 anos atrás, e era visível. As pessoas amavam ir no brechó em Paris. Sim, Mas aquelas aqui- mesmas pessoas aqui tinham... Torcia o nariz. torcia o Ah, nariz. Não, ficavam achando. Isso me chamou muita atenção. Sim. Nem lembro mais onde eu estava. Se estava na Rede TV, não lembro. Mas, enfim, isso me chamou muita atenção. Como isso também foi quebrado, mudou. Teve um outro Muita coisa. olhar. Agora, o seu mercado também mudou muito nos últimos Mudou. 10 anos, né? Mudou bastante, inclusive em relação ao comportamento de certos resíduos. Eu, até pouco tempo atrás, eu considerava que o plástico, por exemplo, era o grande inimigo da natureza. Eu mesmo tinha esse pensamento. E hoje você acha que qual é? O plástico é um grande negócio econômico. Por quê? A Petrobras com a COP desenvolveu para a Petrobras e Braskem um projeto, uma usina de pirólise. O que essa usina faz? Ela transforma 1 tonelada de plástico, por exemplo, em 600 quilos de óleo parafínico. Cada litro custa R$20. Então, você faz a conta. De 1 tonelada de plástico, 60% vira óleo a R$20 o litro. E esse óleo vai para... No mercado, a Braskem, por exemplo, consome óleo parafínico, óleo para a indústria química. Então, você vê que o plástico é a engenharia reversa, né? E os outros 40%, ele é transformado em gases, que pode também ser transformado para uso. Então, se percebe que é rico, ele não é um problema. É o que eu volto a falar. Ele é problema quando ele é descartado incorretamente e quando não tem utilidade para aquilo. Quando você tem a criatividade, um guarda-chuva desse, ele é um problema quando jogado na natureza de forma inadequada. Mas quando Sim. pessoas com a criatividade da Camila, né, da Larissa, elas pegam e transformam isso, passa a ser um grande negócio. Então, o resíduo, ele vai se tornar, em curto espaço de tempo, um dos mercados de oportunidades de negócio maiores aqui no Brasil, porque nós temos muito a fazer. Né? O Brasil, nesse aspecto, e vamos só me dar uma oportunidade de falar em relação ao Rio de Janeiro. O governo federal foi aprovado o marco de saneamento e os municípios têm até 2024 agora para se adequar à nova realidade. Então não pode ter mais aterro sanitário dentro da legislação. Então o Rio de Janeiro fez um consórcio intermunicipal
com a região metropolitana, com 22 municípios. Então, vai ser criado várias usinas de transformação. Então, o resíduo, ao invés de ir para o lixo, que é a terra, que ele gera o churume, que é altamente poluente, né, e não traz riqueza nenhuma, ele vai passar a ser economicamente viável, que ele vai dar recurso, ele vai dar tipo um royalty para o Estado, para os municípios, Então ao tá invés de dar vindo prejuízo. Mas também é o seguinte, a gente tem que se ajustar em um ano. Tem mais um ano pela Não, frente, mas já né? faz tempo que tem agora, que tudo demora. Dos né? 92 municípios, na sua observação, quantos estão... O governo do estado, a gente tem que reconhecer, está fazendo um bom trabalho nesse sentido. Então, a região metropolitana, que é onde se produz 70% do resíduo do estado, né, que é a região metropolitana, esses 22 municípios. Então, ele começou certo, começou nessa região metropolitana. O interessante é que, porque o lixo ele pode ser um problema, mas o empresário que cuida do lixo, ele não abre mão, porque recebe por tonelada, coloca lá, mas também não tem aquela mentalidade de dar trabalho. Eu já visitei aterro sanitário, que eu falava, por que você não coloca aqui as cooperativas para fazer selecionar esses resíduos e virar recurso? Não quero trabalho, não quero mão de obra. Pesou aqui, na balança, entrou, já recebo o meu e acabou. Quer dizer, esse pensamento que tem que mudar. E isso que está mudando. Então, o resíduo ele tem que ir para uma indústria e virar energia, virar adubo, ele dá possibilidade de virar uma série de coisas e gerar emprego. Então, o problema ambiental, ele é para solucionar, é o que eu volto a falar, você tem que mudar comportamentos. E aí onde eu falo, o reciclar social, ele é composto de vários módulos. Né? Tem um módulo do óleo vegetal, do óleo mineral, de qualificação profissional na área de construção civil. Então, são vários módulos em que a gente movimenta o comportamento das pessoas. Só para concluir, eu fiz agora um módulo com jovens. Porque nós percebemos que o jovem ele é um dos atores que pode mudar comportamento com mais facilidade. O programa Reciclar Social, para a gente entrar nas comunidades, a gente encontra dificuldades aqui no Rio de Janeiro e os motivos a gente sabe quais são. Então, eu pensei, poxa, usar os jovens que estão nas escolas, da comunidade ele vai para a escola. Então, se eu fizer a campanha para ele levar o resíduo até a escola, eu não preciso entrar na comunidade, eu trabalho ele ali. E para movimentar as pessoas, fazer alguma coisa, ninguém faz se não tiver alguma coisa em troca. É natural, as pessoas precisam ser motivadas. Você não muda um comportamento se você não motivar as pessoas. Então não adianta você fazer campanha educativa, por artistas, por tudo, se você não motivar, não der alguma coisa em troca para as pessoas. E o programa Reciclar Social a gente faz isso. 70% do que nós arrecadamos com a venda desses resíduos, a gente distribui em prêmios para eles. Para quem leva os resíduos. Para quem leva os resíduos. Então, nós estamos fazendo agora um ambiente jovem, uma gincana ambiental. O que nós vamos fazer? Nós estamos iniciando trabalho com 6.300 jovens no estado, que é aquilo que eu falei, que nós estamos assinando com a Secretaria do Meio Ambiente, com o Ambiente Jovem. E a gente vai usar esses jovens para que eles façam na prática de levar o resíduo até as escolas. Aquele resíduo, 70% a gente vai retornar com premiações. Aí nós temos um outro módulo que é a parte de quiz ambiental, que é educação ambiental, que é perguntas e respostas. Então, imagina vários jovens e você fala, valendo, Tiago, faz a pergunta, então todos estudam, todos aprendem, brincando e ganhando prêmios. E a ideia nossa, inclusive, surgiu por causa da NRF, né, por causa do Visão Consciente. Aí nós tivemos a ideia seguinte, nessa campanha que nós estamos fazendo agora, que vai começar em setembro, em fevereiro, os 5 vencedores vão ganhar a viagem para os Estados Unidos. Também com um acompanhante. Olha isso. Acompanhando a ideia do Para Nova York. Para Nova York. Para conhecer Legal, projetos de sustentabilidade nos Estados Unidos. Isso motiva o jovem. Olha só, falando dos Estados Unidos, vou pegar aqui, posso? Camila, tem um fato que o século XX, historicamente, foi muito marcado por fast fashion. Né? E que chega para cá. O que significa isso em tradução livre? Né? É você comprar com muita facilidade roupa e com uma quantidade gigantesca. Inclusive, virou símbolo de luxo você ter um armário abarrotado de roupa. Essa ideia não mudou muito no século XXI, mas tem começado a se deteriorar. Você acha que esse fenômeno tem um fim de fast fashion para uma mudança de consumo ou a sua visão é pessimista? Eu sou otimista de natureza. Ótimo. Mas eu sou uma otimista realista. Como diria o Suassuna falava isso, eu sou um realista otimista. Otimista, então eu tô com ele.
Sob o meu ponto de vista e o que eu acredito, depois da pandemia, eu senti uma mudança de mindset. Só que a mudança de mindset para partir para ação tem um tempo, né? Então, assim, eu vejo muito mais as pessoas falando sobre isso, trazendo ainda poucas ideias para a gente virar, porque o fast fashion, ele está ligado a você escolher matéria-prima barata, mão de obra barata, muito volume de roupa e mudança o tempo inteiro, né? E isso trouxe uma exaustão para a gente. Então, assim, nós estamos exaustos de tantos excessos. Então, assim, eu penso que o excesso, até trazendo da roupa, né, para a vida, as pessoas estão cansadas de excesso. Então, eu sinto que por mudança de comportamento, a gente tem sim aí uma esperança futura. Inclusive, eu vejo movimentos na própria cadeia da moda de redução de sortimento, que é o tamanho, né, de coleções menores, coleções com estamparia menos temáticas, né, para que aquilo dure um pouco mais de tempo. Então, todo esse mindset é uma mudança para que a gente tenha cadeia mais longa, para que a gente tenha uma moda mais slow e para que a gente tenha produtos que durem mais, inclusive escolhendo a matéria-prima. Não sei se você viu ou se vocês têm conhecimento, o deserto do Atacama, que hoje é o lixão mundial. Então, assim, aquilo ali foi um choque, né, muito grande. E eu acho que individualmente estamos pensando assim, qual é o meu papel naquilo? Com né? certeza. Então, a gente está eu sinto que estamos com essa consciência, estamos se movimentando para isso, mas a ação ela vem depois de um processo de convencimento de que a gente precisa mudar. E eu acho que a gente está no caminho. Eu achei muito interessante que a gente faz sempre uma prévia entrevista, né, antes de gravar aqui o podcast. E na prévia entrevista com a Camila, a gente conversou um pouquinho sobre a história da muda, e aí eu perguntei para o futuro. E eu achei muito legal, até falei isso com a Camila na hora e queria levantar essa bola porque acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. A Camila falou, o futuro, eu imaginei que ela ia falar de quantas lojas, a muda tem hoje 5, né? E aí falar plano de expansão, não, ela falou, o futuro é abrir, ter uma cadeia produtiva com os meus stakeholders, com as pessoas que trabalham na nossa, né, no nosso entorno, crescer junto com pessoas que trabalham com artesanato, que agora a Muda está olhando. Eu queria que você falasse um pouco disso. Quer dizer, na hora que eu pergunto qual é o futuro, não é ganhar mais, não é ampliar, é fortalecer quem está junto num ciclo virtuoso, na cadeia. Fala um pouquinho sobre isso, como é que na prática está funcionando. Sim, assim, na Muda a gente tem um valor que a gente faz parte da gente, que é o valor do colaborativo. A gente só acredita quando é bom para todo mundo. E quando a gente pensa hoje, né, na cadeia da moda, o que aconteceu assim, nos últimos anos foi que com a entrada da China, a gente teve uma depreciação da produção, né, das produções locais. Por quê? Porque a gente comprava tecido, mão de obra fora. E agora está voltando. E barato, né? Super. E agora está voltando. A gente está precisando repensar toda essa cadeia. E isso está dando para a gente uma oportunidade de olhar a mão de obra, olhar os processos, olhar como fazer e fazer melhores escolhas. Então, com isso, uma coisa que eu comentei até com você na nossa conversa paralela, é que o nosso sonho, que é inclusive um dos nossos projetos, hoje a gente tem no mercado da moda uma certificação de que a gente não trabalha com mão de obra escrava, que é a BVTEX, né? Porque antigamente tinha muito isso na moda, né? De pessoas que trabalham em casa, de trabalhar em casa, fora do horário, né? Porque muitas pessoas são da comunidade e tudo mais. Uhum. E essa certificação trouxe um distanciamento muito grande para o artesanato. Porque, de fato, mulheres que querem trabalhar em casa, que querem, né, trabalhar nos seus locais, elas hoje se distanciaram, né, desse modelo da cadeia. Então, o nosso sonho é trazer de volta o artesanato, né? E a gente tem a grande chance através do resíduo. Então, Que isso aí? A gente recebe hoje, além das peças, como eu te falei, tecido também. Então, a gente tem parceiros que doam parte da produção, né, ou de corte ou pequenas sobras. E a gente está usando, que foi uma ideia também da nossa viagem, os resíduos através das mãos dessas artesãs, fazendo bolsas retornáveis. Então, isso aqui, isso era tecido que a gente descartaria, né? E está vendendo essa bolsa? Isso aqui a gente está vendendo na loja. Quanto custa? A gente vende por R$29. É um preço acessível.
E a gente dá desconto, quando a pessoa traz de volta a bolsa, a gente dá desconto para que ela não consuma o papel. Lá em Nova York a gente viu muito isso, né? Existe hoje uma tendência das marcas não usarem papel, não usarem Sacola de embalagem. compras. As embalagens estão sendo vendidas. E a gente falou, bom, a gente tem resíduo, que é o tecido. A gente quer fomentar essa cadeia de artesanato. Por que não unir as duas coisas e a gente, roda ainda mais o nosso ISG, falando do social, né? Do environment. E aí hoje a gente faz esse trabalho que pra gente assim é um trabalho que une o social, une o resíduo e une a sustentabilidade financeira do nosso negócio. Impressionante. Tô olhando você aqui, tô impressionado com a velocidade de produção. Sim, E da maneira como você pensa em escalar isso também. sim. Porque a gente tem que pensar num país, por exemplo, com 220 milhões de pessoas, né? Sim. E com preço, que seja possível também, porque não adianta a gente ficar nesse argumento com a gente aqui, né? É duro, mas é um desafio. É um desafio. Você trouxe elementos aqui pra gente realmente ser otimista com o futuro. Sem dúvida. E assim, sobre essa sua pergunta, só para finalizar, aqui ganha a marca que nos ofereceu o tecido, aqui ganha a cadeia de artesanato, Uhum. que a Que fez gente a compra bolsa. isso dela, e aqui ganha a Oficina Muda, que está deixando de usar o papel e que também está ganhando parte da receita da. Então, Claro. assim, é uma relação de E o ganha-ganha. consumidor que vai ganhar um desconto, né? Como o Ednei falou, tem que ter também alguma troca ali que quando voltar eu, né, cliente muda, quando eu voltar para comprar um outro produto, trouxer essa bolsa, eu vou ganhar alguma vantagem, quer dizer, Isso. algum desconto. E ganhamos todos nós, né? Pelo amor de Ganhamos Deus, todos é o nós. planeta. Você sabe, o tempo voou. A gente já É tá com incrível. 30 e poucos minutos de podcast. Bom voou. demais. E tem muito assunto, né, gente? Quem sabe a gente não faz um segundo episódio com os vencedores do ano que vem. Quem sabe não estarão aqui, Estaremos Camila e juntos, né? Ednei. Quem sabe? Gente, realmente passa Inscrições muito- abertas. Inscrições abertas, vamos lá, www.visãoconsciente.com.br. O resultado sai em dezembro, então tá rolando, corre para se inscrever. Quem sabe vocês não vão estar aqui falando um pouquinho do futuro, das experiências que foram absorvidas com a NRF. Muito obrigada, agradecer demais aos nossos convidados, Ednei e Camila, muito obrigada. Nossa, o prazer foi meu. Que delícia Uhum. conversar com vocês. Realmente, muito bom. Eu agradeço também. Rever a Camila, Muito que bom. fazia dias que a gente não se via. Boa noite. Queremos boa noite. É isso aí, Tiago. Obrigada. Tchau. Obrigado Prazer, mesmo. gente. Até a Obrigado próxima. a todos. Até a Valeu. próxima, gente. Beijo, valeu.